Presta atenção, porque as imagens que você, minha amiga, você, meu amigo, as imagens que vocês vão ver agora foram gravadas depois de uma festa e mostram como os jovens de hoje não estão preparados para resolver os conflitos. Olha isso, um grupo de adolescentes protagoniza uma verdadeira cena de selvageria. Eles brigam de socos, chutes, é uma pancadaria, né? A confusão envolve ali pelo menos, gente, 10 meninos. Isso aconteceu na madrugada de domingo. Eles estavam em uma festa e aí, em determinado momento, houve um desentendimento e aí todos foram expulsos ali pelos seguranças da casa. Aí todo mundo foi para a rua e ali na rua começaram a se agredir de forma bastante violenta, como a gente vê aí nas imagens, né? É um horror. Só que olha aqui, essa história aí não termina aí não. Preste atenção. Um dos adolescentes envolvidos na confusão, um adolescente de 17 anos, ele foi em casa, pegou o carro da mãe, olha isso, e atropelou todo mundo. Quer ver? A imagem vai passar de novo aí para você. A galera está correndo atrás agora do veículo. 4 pessoas ficaram feridas. E Marcos Yuri da Silva Costa está internado no CTI, em estado grave no Hospital Getúlio Vargas. Ele tem 18 anos. Esse caso, gente, aconteceu no Rio de Janeiro. E a assessoria da Polícia Militar disse que o adolescente se apresentou junto com o responsável na delegacia. Essa imagem é chocante. Gente, primeiro, né, essa pancadaria toda que acontece ali generalizada entre os adolescentes que foram colocados para fora da casa. E depois esse outro jovem de 17 anos, um adolescente, que vai em casa, pega o carro da mãe, volta, olha isso, gente, atropela todo mundo, não foi para ameaçar, não. Ele chega passando por cima mesmo, como se fosse um strike no boliche. Uma atitude impensada, inconsequente, e agora um rapaz de 18 anos está ali, ó, entre a vida e a morte. A gente se pergunta, né, que lição a gente pode tirar desse caso e levar para os nossos filhos? Conversar sobre essa violência desmedida. Esse vai ser o nosso assunto de agora. Vem cá, bate um papo com a gente, pai e mãe, aqui no nosso Facebook, aqui no nosso estúdio. Eu recebo Rusley Medeiros, que é especialista em segurança pública, professor no assunto. Obrigada, Rusley, pela sua presença. Letícia Santana, que é psicóloga, obrigada também pela sua participação com a gente. E a gente recebe aqui hoje a Marister, que ela é mãe, tem 2 adolescentes, são 4 filhos, 2 adolescentes. Se você olhasse, Mari, essas imagens e ali falasse assim, peraí, meu filho está ali, naquela pancadaria, qual seria a sua reação? Fala com a gente no microfone. Boa tarde, Robertinha. Então, eu ia ficar desesperada, né, se eu se encontrasse como mãe em uma situação dessa, né? Primeiramente, que eu não sei, assim, qual seria a minha reação, né? Porque a gente, como mãe, queremos o melhor para os nossos filhos, né? Então, assim, a minha reação seria de desespero. Desespero em qual sentido? De pensar o quê? O que passaria na sua cabeça? Primeiramente, né, em ver o meu filho como um adolescente em uma situação dessa, né, de violência, né? Porque não é isso que a gente queremos ensinar para os nossos filhos, né? É claro que a gente, como mãe, nunca queremos que os filhos da gente cheguem em uma situação dessa. Eu iria ficar desesperada como mãe das vítimas que tivesse ali e também como mãe da pessoa que causou esse tumulto, né? É de deixar qualquer um desesperado. Hoje eu assistindo essas imagens, eu falei, gente, eu confesso que foi uma das imagens que mais mexeu comigo nos últimos dias, que eu vi, eu falei, gente, poderia ser os nossos filhos ali, a gente libera eles para saírem, vai chegando na flor da idade, não tem como manter, né, um adolescente em casa, ok, mas a gente também se pergunta, 16 anos, Rusley, é permitido entrar numa casa noturna como essa? Boa tarde, Roberta, Boa tarde. A todos do Fala Espírito Santo. Então, Roberta, a gente tem uma situação, né, lá no artigo 149 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que a autoridade judiciária daquela região onde fica o estabelecimento comercial vai determinar aí o tempo, né, a idade para esses jovens entrarem nesses eventos. Aqui no estado do Espírito Santo, a gente tem uma portaria, né, emitida pela Vara da Infância e da Juventude de Vitória, determinando que até 16 anos não pode entrar em estabelecimentos que têm venda de bebida alcoólica, desde que, agora, se estiverem acompanhados, podem entrar com os pais. Maior de 16 anos e menor de 18 anos, eles podem até ingressar, mas necessitam de autorização formal por parte dos pais, né? Então, a gente sabe
sabe também que não existe muita fiscalização em relação a isso, os próprios estabelecimentos não conseguem fazer este controle, né? Temos até uma situação que infelizmente acaba sendo corriqueira, que é a utilização de documento falso por adolescentes para entrar em estabelecimentos que têm a idade de 18 anos, já que vendem bebidas alcoólicas, né? Então a gente sabe também que vender bebida alcoólica não é permitida para menor de 18 anos. Então, em tese, no Brasil não é permitido, né? Mas depende de uma regulamentação dos juízes da Vara da Infância e Juventude de cada cidade, de cada região ali que esse juiz atua. Esse caso, gente, traz tantas interrogações para a gente. Letícia, pensando no lado ali da forma que o adolescente lida com os conflitos, né? Ele simplesmente, depois daquela pancadaria toda, vai em casa, pega o carro da mãe e volta com a intenção ali, não é de amedrontar, de tirar onda, não. Ele volta com uma frieza ali e passa por cima de quem estiver na frente, né? O que está faltando hoje nos nossos adolescentes para que a gente também prepare, né? Os pais preparem os filhos para resolver os seus conflitos da maneira civilizada. Boa tarde a todos. Boa tarde. Não dá para a gente generalizar como uma característica da adolescência em si, né, Roberta? A gente sabe que a adolescência ela carrega alguns vieses assim, relacionados à impulsividade, a uma transgressão de regras, ou até mesmo uma influência, né, muito forte pelo grupo que esse adolescente está inserido. Mas nesse exemplo específico a gente vê aí uma impulsividade muito presente, uma agressividade muito presente, talvez atravessada pelo uso de algum tipo de substância, a gente não sabe, talvez fomentada pela raiva do coletivo, enfim, mas uma falta de habilidade social para lidar com essa raiva. E a família, ela tem um papel importante, né? Ela não é 100% responsável, vamos dizer assim, mas ela tem um papel importante, principalmente para oferecer modelos. A gente sabe que tem vários estilos de relacionamentos parentais, mas normalmente, assim, quando o adolescente também está inserido dentro de uma família, onde esse modelo de agressividade, de autoritarismo, de raiva, de impulsividade também é presente por parte dos pais, existe também essa questão, né, de imitar esse modelo. Agora, se a gente quer ter uma educação democrática, uma educação assertiva, é importante que essa família mostre para esse jovem que existem outras estratégias. E até mesmo a forma com a qual a família vai lidar com uma situação como essa. Então, gera um sentimento de desgaste, de culpa, mas o que eu vou fazer com isso também? Porque se a resposta da família também for com agressividade, pouca educação fica. Então, precisa sim haver um acolhimento, não no sentido da permissividade, mas de uma consequência, de uma conversa, de uma punição dentro do nível ali que é possível para o pai. Esse adolescente precisa pagar pelo que ele fez, né, até mesmo nas nuances da lei, para que esse ato seja como é que eu vou me expressar, assim, seja algo ruim na história dele, mas que ele seja capaz de reconstruir isso, né, que essa experiência não o defina. Então, que a família possa ter maturidade para acolher, mas também trazer uma punição assertiva e necessária para que isso sirva de lição. Você falou de um ponto importante, né? Você usou a palavra influência, que às vezes tem nas amizades, mas pode, por exemplo, chegar num ponto como esse? Tudo é possível também, mas a gente tem que levar em consideração a característica também desse adolescente. Então, esse grupo ele não está formado à toa. Provavelmente, eles têm características em comum. E a gente sabe que muitas pessoas têm uma característica de agressividade e impulsividade também já presente no indivíduo. E aí, quando esse indivíduo se junta a um coletivo que também está disposto a essa reação agressiva, é gasolina na palha, né? Então, acaba que gera o que nós vimos ali. Agora, essa característica de agressividade e impulsividade é possível, sim, você perceber na sua criança, no seu jovem, adolescente, e também poder, né, dentro das condições limitantes da família, porque também a gente não tem esse papel tão totalizante, também trazer essa tomada de consciência, buscar estratégias para tentar entender as razões dessa agressividade, por aí vai. Perfeito. Então, daqui a pouquinho, Letícia, já vai pensando aí quais são os sinais que a gente pode observar. Será que desde a primeira infância, nos nossos filhos, e que talvez se aflore mais ali na fase da adolescência, esses sinais de que a gente tem um filho um pouco mais violento, com um temperamento um pouco mais forte, que a gente precisa saber conter, né? Como que a gente externa a raiva, como que ele externa a raiva. Mas você já teve essa situação na sua família, com os seus filhos, de ter essa influência dos amigos, de provocar, influenciar para que eles fizessem algo errado, Mari?
Então, essa fase da adolescência, né, é uma fase assim que às vezes a gente tem bastante trabalho, né, que realmente, geralmente, os adolescentes deixam ser influenciado. Eu também já tive a minha fase de adolescente, que por um momento também eu deixei ser influenciada, né? Então, como eu já tenho essa experiência, eu sempre tento ficar atenta aos sinais com meu filho, às amizades também. Eu sempre procuro conversar com meu filho. Porque essa fase é uma fase onde a gente tem que redobrar a atenção, né, com nossos filhos. Porque, principalmente na escola também, né? Às vezes você se vê em um grupinho ali e o grupinho acaba te influenciando de alguma maneira. Já precisou chamar atenção na sua casa? Já precisei sim chamar a atenção do meu filho. Tenho um filho adolescente, né? E às vezes também, geralmente, os nossos filhos, ele às vezes quer fazer algo que o coleguinha, que o amiguinho também está fazendo, né? Que acha bonito, acha que é normal aquela reação, né? Só que a gente, como mães, a gente tem que estar sempre ali aconselhando, conversando com nossos filhos, porque a gente não fica 24 horas, né? Eles têm um momento também de escola, tem outros momentos também que eles não vai estar sobre os nossos olhos, né? Então, a gente tem que sempre estar dando conselho para os nossos filhos e conversando com eles, sim. Olha só, aqui no nosso Facebook, inclusive, convido você aí de casa também a contribuir com o nosso debate, viu? A sua opinião é muito bem-vinda. O Nico Oliveira fala, gente, desculpa, isso não pode chamar de acidente. Isso, para mim, é uma tentativa de homicídio e não um acidente. Rusley, vale lembrar ali que o adolescente, né, tem 17 anos, Isso, nesse caso. Ele vai responder, né, pelo Estatuto da Criança e Adolescente como fato análogo a crime, tá? Então, neste caso, pelas imagens, Roberta, de fato aí, quem está participando com a gente no Facebook tem uma certa razão, né? A princípio, a gente consegue visualizar ali uma tentativa de homicídio, né? Então, ele vai responder por tentativa de homicídio, só que dentro dos parâmetros do Estatuto da Criança e Adolescente, que prevê aí no máximo 3 anos de internação. Então, ele não vai ficar mais, mesmo que ele seja condenado pela tentativa de homicídio, ele não vai ficar mais de 3 anos e após esse cumprimento dessa medida, ele vai ter a ficha, a gente brinca, né? Brinca no sentido de fala, né? Esses dados, ele vai ter a ficha limpa, né? Mesmo tendo 17 anos, ele vai cumprir no máximo até os 21 anos nas unidades de internação e aí vai ser colocado em liberdade total, como se nada tivesse acontecido. E aí é uma coisa para nós pensarmos, né? Letícia estava falando justamente sobre essa questão, Roberta, dessa agressividade, e aí a participação traz isso também. A gente tem verificado, Roberta, nos estudos relacionados à violência, um aumento das situações que a gente chama de psicopatia. Porque às vezes as pessoas acham que psicopatia é apenas aquela pessoa que sai matando todo mundo, o serial killer, né? E a gente sabe que não é bem assim. E a gente tem verificado, dada as circunstâncias sociais que nós estamos inseridos, embora a psicopatia seja uma questão genética, né? A gente tem verificado essas características em alguns indivíduos e a gente precisa também tomar cuidado com isso para que a gente não extrapole aí essa permissividade e, tendo essa permissão, a gente acabe aceitando práticas criminosas, porque neste caso a gente não pode realmente chamar de um acidente. Isso foi um crime, no caso, por ter sido praticado por um adolescente, um fato análogo a crime, um ato infracional, e que precisa ser repensado aí as formas de análise e de punição dessas situações, principalmente de um indivíduo com 17 anos. Roberta. Gente, não dá para achar normal. Vou resolver esse problema como? Vou em casa, passando o carro. Vou pegar o carro da minha mãe, nem dirigir eu posso, e vou passar por cima de todo mundo. Não dá para achar isso como normal. se a vida fosse banal, né? Você está passando em cima de objetos, né? Você deu esse exemplo, né? A gente tem que rever isso, né? Como Letícia mesmo colocou aqui pra gente. Olha aqui no nosso Facebook, tem mais participações aqui. A LP Cartes diz, boa tarde, Roberta, mas a educação vem de casa, porque se os pais dão boa educação aos filhos, com certeza isso jamais aconteceria. Graças a Deus, nunca tive problemas com as minhas filhas, nem nas escolas e nem relacionado à confusão. Também tem um comentário aqui da Luciana Quintela, ela diz, essa agressividade toda é culpa dos pais. Deixar os adolescentes na rua sem supervisão é complicado, viu, gente? E segurar um adolescente em casa, né, fala que é um dever dos pais cuidar dos filhos.
e sabe que o filho é agressivo, aí deixa o filho pegar o carro, é algo inacreditável. Será que realmente os pais conseguiram ter um olhar atento de que o filho apresentava ali sinais de ser uma pessoa com temperamento um pouco mais forte? Vamos abrir os olhos, porque os pais, às vezes, não querem enxergar essa realidade. Letícia, quais são os sinais que a gente pode começar a observar? Concordo com os posicionamentos em relação à responsabilidade dos pais, mas queria só deixar um questionamento em relação a essa linearidade de causa e efeito, né? Se formos bons pais, logo teremos bons filhos. Bom seria se fosse de uma forma tão linear, porque à medida que os meninos vão crescendo, eles vão tendo influências que já não são somente as nossas. Não é? Mas, pensando nessa questão, Roberta, dos sinais, uma coisa que a gente sempre conversa aqui, né? É importante que você conheça seu filho, que você conheça o padrão de funcionamento do seu filho, que você esteja presente na vida dele, quanto mais tempo possível dentro das suas possibilidades. Então, quando essa criança, que já nasce com um padrão de funcionamento que você conhece, que lhe é familiar, começa a mudar, começa a ficar mais queixosa, mais raivosa, com mais choros, com mais reclamações, às vezes externando a raiva, empurrando alguém, batendo em coisas, fique atento, ligue um alerta. Então, eu estou falando de uma criança bem pequena ainda, né? 5 anos, 6 anos, talvez até mais novinho. Fique alerta, fique atento, procure entender o que se passa na rede de relacionamentos dela, vá na escola, converse com os professores, observe se essa agressividade também está presente em outros meios, porque muitas são as causas. A gente está falando desse menino de 17 anos, a ponta, né, da história, né, daqui, né? Claro que ele vai ter muita história pela frente. Mas como é que foi antes disso? Será que ele já manifestava esses sinais? Porque muitas são as razões da agressividade. Esse menino, essa criança pode estar sofrendo um bullying, pode estar vivendo alguma situação de adoecimento, pode estar entrando num processo depressivo. São muitas coisas. Pode ter uma fraquíssima intolerância, uma grande intolerância à frustração, porque às vezes o pai é muito presente no sentido de não deixar que essa criança passe necessidade alguma. Então, é muito complexo essa resposta. Mas eu posso te dizer assim, fique atento e observando, acolha, converse, deixe que essa criança, esse adolescente, esse jovem fale e externe essa raiva para você e seja um modelo de paciência, de coerência, de assertividade, para que ele entenda que não é problema ter raiva. A raiva é um sentimento que todos nós possuímos. A questão é como que eu vou externar essa raiva. E existem formas e estratégias. Uma delas é controlar essa raiva. Então, ensine seu filho a controlar essa raiva e não apenas explodi-la no outro, em objetos. Então, aí tá aquela frase de tipo, não, coloca a raiva para fora. Às vezes, o controlar é um exercício também importante, mesmo que seja ali, tá, gente? Quando eu falo colocar, externar a raiva, mesmo que seja ali dentro de casa, sabe? Extravasar ali sozinho no ambiente, mas às vezes o controlar também é um exercício tão importante quanto... Também é uma estratégia, né, de funcionamento. Você pode, se você vê que seu filho é muito agitado, coloque ele num esporte, que ele vai correr, que ele vai brincar. Se ele é muito impulsivo, ensine a ele estratégias de respiração, ensine a ele a falar sobre essa raiva. Várias são as formas de lidar com a raiva e controlá-la é uma delas. Não dizer que ela não existe, né? Não é feio ter raiva. Não, é natural ter raiva, é natural ficar com raiva. Mas vamos aprender a controlar, né? Você, Mari, consegue identificar se o seu filho, se os seus filhos, né, de um modo geral, se eles são influenciadores ou se eles são influenciáveis pelos amigos? Tipo, quem que ali influencia quem? Você, como mãe, consegue identificar isso? Eu vejo que o meu filho, que eu tenho um filho adolescente, geralmente ele é mais influenciador, né? Geralmente, assim, ele tem opinião própria, o meu filho. Ele não seria, então, por exemplo, o influenciável, né? Se a turminha está fazendo isso, ele vai, né? A Maria vai com as outras atrás, replicando a atitude dos amigos, por exemplo. Sim, geralmente o que eu observo, que ele deixa passar dentro de casa, é isso sim. Que é importante, né? A gente conhecer bem os nossos filhos, justamente para a gente saber como que a gente age
com eles, né? Qual é o viés da nossa conversa com os nossos filhos. Agora, Rusley, num caso como esse, os pais, né? Ele ainda pegou o carro da mãe. Como é que fica isso também nessa história? Roberta, neste caso em específico, por ele ter usado um veículo automotor, também é possível encaixar aí dentro da ideia do Código de Trânsito, né? Então, os pais, por terem permitido ou autorizado, podem sofrer aí, o proprietário do veículo, uma autuação relacionada a essa situação, mas se não foi feito pela polícia ou pelos agentes da guarda lá no local, não tem como ser feito posteriormente, né? Não é uma situação que você consegue fazer depois. Agora, isso também não significa que os pais não podem ser responsabilizados na esfera civil, né? Então, existe uma ação que a gente chama de ação de responsabilidade civil, em que os pais deverão responder pelos atos praticados pelos seus filhos, conforme lá o artigo 932 do Código Civil, tendo em vista que eles são os responsáveis pelos seus filhos e por terem permitido o acesso, né, à chave, por terem permitido, mesmo que de uma forma menor, né? Então você deixou a chave lá e todo mundo tinha acesso, inclusive o seu filho, sem ter este controle, né, sabendo que ele poderia pegar aí este veículo. Então, o filho aí não vai responder diretamente, quem responde são os pais, podendo aí ser condenado a pagar a indenização para a família desses adolescentes que foram vitimados. Então, os pais têm sim responsabilidade, inclusive na esfera civil. Na esfera penal, Roberta, aí fica um pouco mais difícil de nós demonstrarmos que os pais agiram com dolo, que é uma necessidade lá no Código Penal, mas na esfera civil, sim, eles serão ou poderão ser responsabilizados e deverão arcar aí com as consequências dos atos dos seus filhos. A Lenira Moura fala, esse é aquele que não aceita ouvir o não, por isso observar, né, preciso ter cuidados e de acordo aí com os especialistas. Também tem aqui um comentário da Marina, que ela diz, desculpa, gente, hoje em dia as pessoas estão mudando, parece que estão mudando depois de adultos. A gente faz a nossa parte, mas aí as crianças vão crescendo, cresce, muda, a gente não sabe como manter um filho, né? Esse é o desafio aqui da Marina, né? Letícia, isso pode acontecer? A gente pensa que a gente está criando certinho, aí na ausência dos pais ali, o filho vai seguindo a vida, eles mudam de personalidade? Não é nem questão de mudar de personalidade, mas a gente tem que entender que nós somos uma das muitas referências. E à medida que eles vão crescendo, nós vamos competindo com muitas outras referências, né? E hoje não só no contexto real, mas também no contexto virtual. Hoje, se a gente parar para pensar, os grandes influenciadores dos nossos filhos não estão nem na roda de convivência deles, né? Então, hoje a gente tem os influenciadores ditando regras, modelos, padrões de funcionamento e tudo mais. Agora, penso eu que se você, enquanto pai, enquanto cuidador, conseguiu deixar um modelo de princípios e valores cristalizados no seu filho, de respeito ao outro, de trabalho, de honestidade, e se isso está muito enraizado dentro da identidade dele, independente da influência que ele tenha para frente, ele leva isso. Então, é importante que, enquanto pais, a gente entenda que nós temos as nossas limitações, mas a nossa responsabilidade está exatamente nessa. Assim, se a gente conseguir implantar esses valores, esses princípios de um bom convívio social, a gente, né, tem que crer que eles vão levar isso para a vida. Teve uma pessoa que colocou assim, porque os comentários vão subindo, tá, gente? Aí eu vou perdendo aqui, mas vou lendo alguns. A pessoa disse que, bom, se ele fez isso, se ele foi lá e pegou o carro escondido da mãe ou não, a gente não sabe se é escondido. Se ele pegou o carro da mãe, é porque ele já fazia isso outras vezes. E aí, tem um outro comentário aqui da Etienne que fala, Roberta, eu tenho 2 filhos, um de 10, outro de 8, e sempre falo com eles. Tudo na vida tem consequências. Fazemos coisas boas, as consequências são boas, né? Mas se fazermos coisas ruins, as consequências são ruins. E essa história da consequência, a criança deve aprender, acho que começa dentro de casa. Só que, às vezes, os pais não mostram as consequências quando deveriam mostrar. Quais são as consequências disso?
Pois é, exatamente isso, assim, uma baixíssima tolerância à frustração, uma geração que não sabe se frustrar. Então, hoje a gente vê pais e mães muito perdidos do seu papel e com muito medo de exercer esse papel, às vezes levantando muito mais bandeiras de amizades, né? Eu sou o melhor amigo do meu filho, e se constrange diante desse papel de ser um pai e mãe que talvez frustre o seu filho. Então, eu vejo muitos pais com medo de frustrar os filhos, e aí isso faz com que esses pais se intimidem do seu papel e se transformem aí nesses pais permissivos, que para não ter o confronto com o filho, para não se desgastar com o filho, não permitem que esses filhos sejam consequenciados. Então isso aí é um outro problema também muito sério familiar, né? Fica a reflexão aí, né, para os nossos telespectadores. Mari, obrigada, viu, pela sua participação como mãe aqui com a gente. Obrigada, Letícia Santana. Obrigada também, Rusle Medeiros. E fica mais uma vez, gente, esse alerta aí. Vamos identificar os nossos filhos no grupo de amigos, tá?